Olá, olá você que nos ouve, você que está aí na sua cidade, você que está ouvindo a sua rádio comunitária. Eu sou Bruno Caetano e trago mais notícias, informações e agora, em especial, vou conversar com Vinícius Borba, ele que está lançando o livro Fora de Ordem. Vinícius está aqui com a gente direto dos estúdios da Agência Abraço de Comunicação Comunitária. Olá, Vinícius. Salve, salve a toda a galera aí que está curtindo a Agência Abraço e as notícias na sua rádio da sua comunidade. É isso aí, Vinícius Borba, que é gaúcho, mas já está há 13 anos em Brasília, né, Vinícius? Já vou me fazendo candango também já, né? Na verdade, aqui eu sou do Rio Grande do Sul, mas a gente vivendo 13 anos no Distrito Federal, que mistura tanta gente brasileira de todas as cores, de todas as cidades, as regiões, né? Minha esposa é da Bahia, então a gente já convive hoje com a cultura do Brasilzão como um todo e com o maior prazer do mundo em estar aqui também hoje, trocando com gente de todo o país, não é? Porque a Agência Abraço está em todo lugar, não é isso? Exatamente. Brasília tem essa diversidade, né? Você encontra pessoas de todas as regiões do Brasil e nós da Agência Abraço enviamos esse material multicultural para todas as rádios comunitárias do Brasil. E aqui no Distrito Federal, através da Rádio Esplanada, a gente também divulga a cultura de Brasília. A Rádio Comunitária Esplanada FM é a rádio que só toca Brasília, Vinícius. Olha só que coisa legal. E que bom estar trazendo a poesia do Distrito Federal também aqui agora para essa rádio. Exatamente. Vinícius, antes da gente falar um pouquinho do livro Fora da Ordem, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória aí como poeta, como artista e como agitador cultural, produtor também, não é isso? É isso mesmo. Bom, a gente, desde mais jovem, não é? Desde a adolescência, já tinha um gosto pela escrita, não é? E uma forma muito peculiar de ver as coisas também, de comentar as coisas, né? Toda pessoa, desde a mais simples, de qualquer cidade, tem a sua capacidade poética, a sua visão sobre as coisas, a sua capacidade crítica também, de observar o mundo a partir de um ponto de vista, não é? Muito pessoal. E eu tinha a minha desde jovem, a partir da adolescência e com os ensinamentos da própria escola, não é? Com as cadeiras de literatura e de português, comecei a conhecer outros poetas, os clássicos, né? Às vezes a molecada fica meio injuriada com as matérias de literatura, não é? Porque às vezes fica estudando literatura de um tempo muito distante, sabe, Bruno? Mas eu observei que tinha poetas muito distantes, mas também que tinha literatos, escritores, também da atualidade, não é? E cada vez mais na periferia, especialmente, a gente tem encontrado aí a qualidade poética dos escritores das nossas quebradas, não é? E eu comecei a observar isso aí, comecei a curtir também isso no momento, quando eu cheguei aqui, especialmente no Distrito Federal, quando eu conheci também muito forte a cena da literatura periférica, não é? Morando em São Sebastião, que é a comunidade aqui do Distrito Federal onde eu vivo. E lá a gente começou a conhecer vários poetas e também a cena dos saraus, não é? Então a cena dos saraus é que marcou a minha trajetória, porque eu passei a ver as pessoas recitando poesia, sendo pessoas humildes, pessoas de origem humilde, que a gente também às vezes tem uma visão um pouco fechada de poesia como algo distante, algo feito para os ricos ou para pessoas muito intelectuais e tal, e esquece que a poesia está no dia a dia, a poesia está na loa, que aquela senhorinha lá do interior fala, a poesia está no aboio, não é no aboio que o roceiro bom, que o peão pode estar tratando. Então a poesia, ela está no repente, que o companheirão que é repentista pode estar trazendo numa roda de fogueira lá no interior. E a gente observa também que essa poesia está no dia a dia das quebradas, das favelas, da periferia, está nos raps que a gente escuta, está na música que a gente ouve, não é? Então as letras, não é? Então isso tudo foi me tocando e construindo um pouco esse poeta que eu sou. E logicamente participando ativamente também dos saraus, não é? Não só em São Sebastião, onde a gente passou a realizar o sarau do grupo Radicais Livres S.A., que é o coletivo no qual eu milito aí nesses anos todos, mas indo participar dos saraus nas outras cidades. Então a gente também ampliou um pouco nossa visão, conhecendo os poetas das demais cidades aqui do DF e depois chegando aí hoje a gente já ajudou a fundar, com o Radicais Livres S.A., que é o meu coletivo, já ajudou a fundar até sarau lá na capital São Paulo. Teve uma molecada lá que a gente foi lá e deu oficina para eles de como que eles faziam o sarau lá, para dar coragem a eles, e eles se emanciparam, rapaz. Hoje em dia fazem um dos saraus mais bonitos, que é o sarau preto no branco, lá no Jardim Ibirapuera, um dos bairros da quebrada lá de São Paulo, né? Então,
participando, levando, voltei para o Rio Grande do Sul para fazer poesia, meus amigos do Radicais voltaram para o Piauí, voltaram para Minas, para suas cidades para fazer a poesia também, né? Então é um pouco aí da rede dos saraus que a gente vem militando e construindo, né? Legal, Vinícius. E aqui em Brasília, como é que se deu esse seu trabalho aí que já se espalhou aí por outras regiões? Como é que foi que você foi desenvolvendo esse trabalho aqui na cidade? A gente foi fazendo de forma muito espontânea, não é? Sabendo que a gente tinha muita vontade de se expressar, mas que tinha muito pouco espaço, sabe, Bruno? Então, o fato de termos poucos espaços para participar, acaba que a gente começou a criar espaços. Então, a gente se reuniu não só com poetas, mas com músicos, com atores, com os pintores da nossa comunidade que não tinham espaço para expor. Então a gente começou a fazer um sarau poético e musical, obviamente misturando a música, que é brasileiríssima e que, né, o Brasil é muito musical, né? Levando para uma pizzaria lá da Quebrada. Uma pizzaria num dia de semana, que era um dia que eles não tinham prejuízo, porque não tinha banda tocando, não tinha nada. E aí a gente pediu espaço pro cara, a gente arrumava um som alternativo, aí compramos uma mesa de som na Feira do Rolo, e a outra na de Ceilândia, aí compramos mais uma caixa de som do vizinho, não sei o que, misturava isso tudo, cada um trazia um pedacinho do som, não sei o que, fazia um ajuntado ali, e a gente se reunia para ler poesia, fazer esquetes teatrais, para apresentar, para expor os quadros dos pintores, os grafiteiros pintavam nas paredes do lugar, a gente fazia uma mistureba e começava a fazer o que a gente chamava de sarau radical, que era o sarau lá da comunidade, e que nós realizamos pelos últimos 12 anos aí lá em São Sebastião, né, que a gente começou a militar, e com essa rede dos saraus, começamos a participar dos saraus nas outras cidades. Né? Então a gente também viu o exemplo de grandes companheiros como o pessoal da Tribo das Artes aqui de Taguatinga. A gente visitou o sarau deles, conheceu o sarau deles aí pelos idos de 2003, não é? Quando a gente começou a fazer essa história, né? E foi super importante para nós, porque São Sebastião na época, a minha comunidade vivia um problema seríssimo de guerra de gangues, né? A molecada se matava muito, infelizmente. A gente tinha um problema seríssimo que éramos a segunda cidade com maior índice de dengue no Brasil. Na época era São Sebastião, né? Tava saindo do período FHC, né, Bruno? Então, assim, o período de governo do PSDB, o Brasil quebrou 3 vezes, afinal, né, cara? Totalmente. E a gente sabe que, infelizmente, então, assim, quem era de periferia sofria muito mais essa parada. E a gente, a nossa comunidade era muito estigmatizada também, porque do lado de São Sebastião fica o presídio do Distrito Federal, a Papuda. Então, todas as pessoas que moravam lá eram muito discriminadas, sofriam muito preconceito, por causa dessas guerras de gangue e por causa desse tipo de coisa, da violência, da presença do presídio. Então a gente acabava que tinha gente que, para arrumar emprego, tinha que esconder a cidade de onde vinha, nem dizia que era de São Sebastião, dizia que era do Paraná, de outra comunidade, para não perder o emprego, sabe? Então, a gente, sofrendo esses preconceitos, a gente também percebia a importância de fazer arte e de expressar nossa arte como moradores de São Sebastião, para mostrar uma outra cara da nossa quebrada. Então, como diz o Paulo Freire, não é? Por meio da nossa palavra, da nossa poesia, a gente passou a mostrar a nossa cidade de um outro jeito. E aí eu até escrevi uma poesia, sabe, Bruno? Olha aí, dá para falar essa poesia pra gente agora? Ou então, como a gente está lançando o meu primeiro livro, Fora da Ordem, não é? Para quem quiser procurar aí, vai estar disponível para baixar na internet também, basta dar um Google aí, o Fora da Ordem, Poesia de Vinícius Borba, vai encontrar aí também o nosso livro para download a partir do dia 15 agora. A partir do dia 15 de novembro. Isso, vai estar disponível para download na internet. Pode achar também pela minha fanpage no Facebook, que é Poeta Vinícius Borba, vai estar encontrando lá também o link para fazer o download, para baixar as poesias. Mas tem lá um poema que eu fiz chamado Quebrada Nossa, que eu fiz para nossa cidade São Sebastião e dedico agora aí para todas as quebradas também, para quem quiser entender um pouquinho mais qual é a nossa identidade, a nossa trajetória aí. Quebrada Nossa. Agrovila, quebrada nossa, trajetória, nossa história, rima em versos, resistência, tuas ruas, tuas noites de sarau, lua ao alto deste morro, gameleira e olaria. E eu subia, parecia que era o céu. Era corgo, bosque, mata, era um povo lutador, quebrada nossa trajetória, sempre mais com muito amor. E a dor das juventudes, transviadas na agressão, muitas mortes, atitudes, geram ciclos de horror, mãe de lágrimas, desgraças, nas delegas corredor. Essa quebra que resiste, esse povo lutador, que lutou independência, que constrói a capital,
dos areias desta terra, barro, argila, fundador, de tijolo, suor e vida, São Sebas, nossa querida, quebrada de sonhador. Maravilha! Valeu. Sensacional. Vinícius, esse é o seu primeiro livro, né, rapaz? Você que ajudou muitos poetas a se reunirem no sarau, a terem para quem falar suas poesias, a terem a quem apresentar seus trabalhos. Agora você reúne aí esse apanhado de poesias, né, esses poemas. E eu queria que você falasse, a gente viu a poesia, uma poesia concreta, muito forte, realmente do que você vive, né, do que você viveu, do que do que as pessoas com quem você se relacionou vivem. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, já que você recitou uma poesia do livro, sobre o que é o Fora da Ordem, o que representa esse livro. Aqui na contracapa a gente vê aqui, ó, Fora da Ordem é o caminho dos que compreendem e vivem o momento crucial de ter atitude, de agir ante as injustiças. É um livro temático, né, Vinícius? Pois é, a gente está vivendo um momento muito complicado, não é? Em que as pessoas andam bastante confusas sobre o que é a ordem e o que é a desordem, sobre o que é se manifestar, sobre o que é lutar por seus direitos. Tem muita gente que não costumava pensar muito nisso, sobre a questão de exigir direitos, tinha até medo, não é? Porque a gente viveu um coronelismo, não é, Bruno? Durante muito tempo que as pessoas que lutavam por direitos eram muito perseguidas e continuam sendo, verdade, não é? E a gente que é de movimento comunitário e da luta social aí sabe a importância dessa luta por direitos. Mais do que nunca, e especialmente por termos hoje um governo que é do Partido dos Trabalhadores, né? A presidenta da República, a presidenta Dilma, é uma mulher de um Partido dos Trabalhadores, não é? E de um partido que foi oriundo dos movimentos sociais. A gente observa a importância das pessoas entenderem que não é só porque a gente tem um partido de esquerda, por exemplo, que está lá na presidência, que também não há outros partidos envolvidos nesse mesmo governo e que não haja a necessidade de a gente continuar tendo espírito crítico, da gente continuar tendo sentimento de luta. Então a gente tem que compreender que não é a gente querer sair derrubando um governo porque a gente não gostou de uma ou de outra atitude, mas é a gente não aceitar as coisas erradas que estejam acontecendo nesse governo também. Mas não só não querendo meramente derrubar esse governo, mas melhorá-lo. Mas exigindo direitos, não é? E esse exigir direitos não é só da presidência da República, é da prefeitura do município onde a gente vive, porque às vezes tem dinheiro que sai do governo federal, mas chega lá no município e o prefeito não executa. Trava. Uai! Aí a gente tem um erro muito maior. Por exemplo, as pessoas reclamam muito de saúde, não é? E aí a gente diz, a culpa é da Dilma, tá? Mas se o Ministério da Saúde manda o dinheiro e a responsabilidade constitucional, por exemplo, de executar o dinheiro da saúde, é das prefeituras e estados. Governos estaduais e municipais. Ou seja, as pessoas têm que entender às vezes o que é a ordem colocada e como que a gente sai fora da ordem para melhorar o processo. Às vezes é isso que eu estava falando, essa coisa do se estar fora da ordem é o caminho dos que compreendem e vivem um momento crucial de ter atitude, de agir ante as injustiças. É de saber o momento de você atuar diante de uma injustiça ou também de evitar uma injustiça, não é? Então esse espírito de luta, e o livro trata um pouco sobre isso. Por isso a gente discute questão de direitos humanos, de direitos dos manos também, não é? No livro, não é? A gente discutiu aqui no livro a questão dos refugiados, que a gente tem visto muito nos jornais aí, os haitianos, as pessoas que estão indo da África, muitas vezes fugindo lá para a Europa, não é? Que têm sofrido uma série de injustiças lá na Europa também, porque a Europa, os Estados Unidos, lucram muito com as guerras, com a extração dos recursos minerais e naturais da África, mas na hora de ajudar lá na África não ajudam nada. Pelo contrário, às vezes até provocam guerras naqueles países que depois ficam se matando entre si a vida toda e essas pessoas estão passando fome, morrendo de miséria, morrendo de violência lá e a gente fica aqui olhando de braço cruzado ou então acha ruim quando os africanos vão migrar para a Europa. Tem que achar ruim não, meu amigo, tem que ajudar lá na hora de criar guerra no país deles para vender arma, vendem à vontade, não é? Então, estar fora da ordem mesmo sabendo a importância de ocupar espaços na política, mas é também de lutar e acreditar que um amanhã pode ser melhor, não é? Eu acho que aí passa um pouco o espírito de luta da gente também e do que a nossa poesia propõe, né? Até
Até por isso a gente escreveu poesias como Não Me Representa, não é? Não Me Representa. Não Me Representa foi um grito que a gente ouviu muito em junho, não foi, Bruno? Exatamente. E você tem um clipe, né, Vinícius? Exatamente. Esse clipe é sobre o quê? É sobre o Não Me Representa? Então, as pessoas, justamente para a gente viver num regime democrático, não é? E a importância da gente ter adquirido a democracia nesse período pós-ditadura militar, depois dos anos 80, não é? E de todo o sofrimento que a gente passou, elas ainda têm muita dificuldade de saber quem é que as representa, né? Eu moro em periferia e eu tenho muita dificuldade, eu quase nunca vejo um deputado periférico, um deputado favelado, um deputado fazendeiro de agricultura familiar. Eu vejo um fazendeiro de família rica e que a família sempre foi política, mas eu não vejo um agricultor familiar que o filho estudou, foi lá e chegou para ser prefeito, para ser vereador, para ser deputado. Quando essas pessoas normalmente chegam ao poder, elas costumam fazer coisas muito boas. Eu acredito muito nessas pessoas, mas infelizmente ainda continuam tendo vantagem quem tem dinheiro. Porque o problema que a gente tem no sistema político hoje, grande Bruno, não é exatamente só a corrupção. É o financiamento empresarial de campanha. Enquanto os deputados estiverem recebendo doações de empresas, essas empresas, depois que ele ganha, vão ficar cobrando as licitações, exatamente, cobrando contratações. E Não Me Representa trata exatamente disso. Porque a gente passou em 2013 por muitas manifestações, mas logo depois dessas manifestações, mais uma vez veio um monte de pastor com dinheiro que se elegeu, mas a gente não sabia se era de fato um bom pastor ou não. Só sabia que ele tinha dinheiro. Foi exatamente lá um monte de militar, de policial militar, e se elegeu, mas a gente não sabia se era o dinheiro que elegeu ele ou se é porque ele era realmente um bom policial, ou se ele era um policial assassino que anda matando aí por dentro das periferias. Né? A gente não sabe se elegeu lá um jornalista porque era um jornalista bom ou porque de fato o dinheiro e a televisão e as rádios que ele tem ajudaram a eleger ele. E aí esses caras não me representam porque eles tiveram um mandato comprado pelo dinheiro. Porque o dinheiro paga uma propaganda bonita. Paga, Nossa Senhora, compra até voto para eleger essas pessoas. Mas não faz uma cidade melhor. A gente precisa de pessoas com boas ideias, com bons princípios, que sejam honestas. E não meramente que... Então, isso também é estar fora da ordem. Essa honestidade é estar fora da ordem. Esse é o espírito que a gente defende por meio desse livro. E aí tem esse poema que eu vou mandar aqui o áudio para vocês É o áudio do poema Não Me Representa, é isso? Exatamente, está no YouTube lá para quem quiser procurar no canal do Vinícius Borba. Pode também procurar aí no nosso blog ou então no Facebook, Poeta Vinícius Borba. E o Não Me Representa é o poema que abre o livro, né, Vinícius? Exatamente, é o primeiro poema do livro. E a gente vai mandar o áudio aí então pra galera. Vamos ouvir o áudio, né? Pode liberar. Não me representa foi o grito das ruas de martírios, sob fogo, bombas, tiros, uma voz a ecoar. Na difícil unidade, tantas gentes, multidão, manipulada por maldade, promoveu a confusão. Elegeu o fruto do medo, um congresso reação, o mais desde os milico, muito menos representativo. Vou dizer o que eu sinto, o que não me representa. Vou dizer por que gritei em junho de nosso alerta. Não me representa o pastor que guia lobos, que se diz fiel em Cristo, endemoniza o inimigo, mantendo conta na Suíça, lavando o dinheiro do dízimo. Abraçado em traficante, manda expulsar a mãe de santo, manipulando a boa-fé, rasgando o livro e destruindo o que restou da política. Não me representa o coronel falso moralista, que deixou alta patente por ter grupo de extermínio, por assassinar minha gente pelos becos e vielas. Diz que bandido bom é bandido morto. Mas quando defende a indústria da guerra, que lhe paga palanques e verbas, nunca fala das sequelas, nunca fala do tanto de velas acesas pelos becos e vielas para velar seus concidadãos. Mais de 50 mil irmãos
todos os anos. Genocídios comandados por seus gabinetes comandos. Não me representa o gabinete do doutor, que aliena minha saúde, corta meu plano de morte, sem pensar na nossa dor. Precarizam o público hospital e ainda perdoam, no final, a baita multa das empresas. Não me representa o sonegador, que exige estado mínimo e que se fodam os direitos dignos. Precarizam, terceirizam o trabalhador, desde que seu lucro esteja sempre garantido. Não me representa o coronel de gravatas, que abandona as fazendas e vacas para pregar que sua produção salva vidas, mas por trás forma milícias para matar índio inocente, persegue como cães os parentes para exportar nossas feridas. Não me representa esse ódio raivoso contra as lutas populares, que há anos promovem justiça por direitos basilares, renegam as nossas conquistas, acusam de terroristas por termos um ideal, reclama que pague imposto enquanto o trabalhador rói o osso do seu luxo capital. Não me representa o jornalista valente que ao povo diz que defende, e ao som de gritos fortes, de teatro em frente à câmera e alguns fricotes, promover o ódio pretende. Prega alto, olho por olho, e com todo mundo caolho, exige dente por dente. Essa tal plutocracia está mais pra inferno astral, mas já sei o que tem que acabar, que os liga e destrói toda a gente. É o financiamento empresarial, é o investimento eleitoral, que compra até o presidente. É pensar que empresa vota como se fosse consciente. Empresa que doa só pensa lucro, mas pra quem quer mudar isso tudo, tá decidido e sustenta. Já chega de covardia, quero mais democracia, horror às oligarquias, isso não nos representa. Maravilha, Vinícius. Isso, a gente nota aí, cara, um belíssimo material de conscientização, né? Principalmente um livro com umas palavras de fácil entendimento, palavras que a gente está acostumado e visualiza também o que está acontecendo, poesias atualíssimas, né? E o Não Me Representa abriu muito bem o Fora da Ordem, né? Já que tanto foi que aconteceu mesmo nas eleições, né? Reelegemos aí, infelizmente, reelegemos até pessoas que não nos representam, e a gente nota isso através de vários projetos de leis batendo na porta aí do povo brasileiro e causando retrocesso. Isso, infelizmente, felizmente inspirou, né, você a abordar essa situação para que a gente possa evitar maiores retrocessos, né, Vinícius? É verdade, Brunão. Mas a gente também tem poesia de amor também no livro, né? Também. não é só, né? Não é só política. Só de luta, a poesia também é feita de amor e tal. A gente, né? Eu tenho uma trajetória por causa dos saraus, como eu falei que eu frequentava com a minha companheira, que eu frequentava aqui no Distrito Federal, e eu conheci a minha esposa, não é? Em 3 saraus seguidos, não é? Você conheceu ela aqui em Brasília? Em 3 saraus seguidos. Olha irmão. Aí. Qual era o nome do sarau? Eu fui num sarau que chamava-se Sarau Alternativo, que foi lá em Taguatinga Sul, nem existe mais esse sarau. Mas aí teve o outro, que foi o Sarau da Tribo, que foi o segundo. E o terceiro foi um sarau também que não existe mais no Riacho Fundo 2, mas que foi onde eu fui confirmar minha sina. E assim eu digo no poema, né?
E aí eu escrevi para ela dizendo, porque no primeiro eu fui e aí eu encontrei ela com meu cunhado, um negão 2x2, né, irmão? Moleque, eu achei que eu tava enrolado, né? Então eu não mexi com ela muito não, mas achei uma mulher linda e tal, né? Trocamos uma ideia rapidamente, mas eu não mexi muito não e ele também não se incomodou, graças a Deus. Eu não entendi o namorado não se incomodar, mas depois que eu fui descobrir que era irmão, que era irmão, ainda bem. Aí no outro sarau da tribo das artes eu fui encontrar ele e eu fui encontrar ela e a gente se enroscou ali a primeira vez, dançamos um forrozinho e aí o bicho pegou e no terceira vez já foi mais legal, que foi a vez que a gente ficou de uma por todas e desde então é assim. E nunca mais largou. E aí eu escrevo então Sarau Enamorados, diz assim: a vejo no sopé da porta e penso se peço beijo, não peço, não posso, beijo não se pede, se rouba. A vejo num sarau alternativo e penso se tenta sorte, mas olho, tem macho à roda e meço palma a palma a largura dos ossos, pois vai que o tal corno se incomode. Minha vida, o pouco que me resta, sempre tive o tal medo da morte, e mais vale um covarde vivo que o herói presunto besta no pacote. A vejo num sarau da tribo, até que o mosca velho quase não varejeirava, mas estava todo no prumo, as tranças trançadas no rumo daquela que então me bicava. E zóia eu, e zóia ela. E um tal de não sei qual foi, que inventei de ir na mesa mais perto da dela e soltar uma piscadela pra ver se não tinha jeito, pra quê? Pois começa então aquele tal de forró. Bom de agarrar, de não mais ficar só, que eu fui me desavexar, pois já tava só o pó, mas não tinha cara de chegar. Tomei 3, 4 goró, foi que então eu me enfezei. Agora eu chego nessa mulher e a ela me projetei. E a cada passo que eu dava, o intestino soprava e o frio me arrefecia. E a menos de 1,5 metro do relabucho do amor, sentei na cadeira outra vez. O zoinho dela chega e entristece. Por não é que num só passe, sua pele se enrubesce, enchendo de indignação, levanta da cadeira, me bota pra dançar, diz, bora dançar, caba frouxa, eu digo arroz, bote a mexer os cachos, que é hoje que eu tiro atraso, pra quê? Pois foi no Riacho Fundo 2 que eu fui confirmar minha sina. 2 semanas depois lá estava, tão linda, tão bela, Dulcineia, num frevo dos compadres comum que abonam a nossa história. E desde então é assim, no susto do início, na certeza do agora, um sentimento que cresce no peito. E neste frênese dos acontecimentos é que a gente se ama, se enrosca, se namora e dou gritos a desvairada patuleia, moças de meu passado próximo. Com vivas da esbórnia e boemia, a primeira dama já está de posse. Dulcineia, Dulcineia, Dulcineia. E que venham os moinhos de Cervantes. Maravilha, provando aí que não é só de política e também de problemas sociais que a gente trata o livro Fora da Ordem. Muito bem a calhar aí, uma poesia de amor. Tem essas também de outros temas? Ou... Tem de alguns outros temas também. Na verdade, a gente retrata também... Bom, normalmente, em boa medida, a gente retrata essa questão dos direitos humanos, das lutas e tal, mas tem uma bem legal que eu fiz assim para essa galera que ajudou a construir o Distrito Federal, né, para os nossos candangos. Mas maravilha. Também homenageando a galera que, assim como eu, chegou depois da construção, não é candango de vez, mas é construtor da cena da poesia no Distrito Federal. E aí eu recito para vocês rapidamente aqui para a gente ir concluindo um trechinho de Com a Força de Pioneiro. O povo primeiro lutou forte e conseguiu, no prazo que o homem pediu, mostrar o valor do pioneiro. A beleza rimada, a silhueta projetada, em palavras sensuais e declamada em atos rituais. Assim foi o projeto que Juscelino Kubitschek imaginou. Em pleno Planalto, castelo concreto, do qual a ditadura dura o afastou. Mas hoje a vitória é certa. Aos amigos da vida, vivendo aqui, concretizam a meta dos objetivos postos na vinda. E vencendo em tudo, mostramos o valor dos calangos, gigantes mudos, que agora mostram na voz o amor, a dor e o calor. Às vezes me sinto candango verdadeiro, quando sinto o cheiro de comida caipira e até de cajueiro, neste cerrado indomável, abrindo caminho talvez, sigo desbravando a vida, inabalável, como pioneiro da primeira vez, tirando o cabaço dessas terras virgens, sugando a fruta seca, o sabor, soprando a poesia e a fuligem deste atemporal destino, tirando a dor, fazendo amor, poetando a história,
me tornando criador. E sem dúvidas da vitória, me tornando do destino mestre-mor, vou construindo, com muitos e até só, este castelo lindo, que jamais se tornará pó, minha memória de pioneiro cult, sem dó. Maravilha, Vinícius. Olha, estou muito feliz em ter você aqui no nosso bate-papo da Rádio Esplanada, nos estúdios da Agência Abraço, e te parabenizo por esta belíssima obra aí que você acaba de lançar e que seja a primeira de muitas, né? Temos aqui ilustrações muito bem legais, né? Bem feitas. Poxa, isso é um ponto belíssimo, assim, o livro é super bem ilustrado. Caroline Ramos, não é isso? É a Carlione. Carlione Ramos. Carlione. Essa menina é uma pérola negra aí de São Sebastião, da nossa quebrada também, não é? Periférica, artista plástica muito legal que ajudou a gente a ilustrar. Ela que começou a fazer artes plásticas tirando suas obras do lixo. Ela começou trabalhando com obras tiradas do lixo, né? Resgatava, reciclava o material e produzia suas obras de artes plásticas, autodidata mesmo. E daí também pela influência da escola, mais uma vez a importância da educação em nossas vidas aí. Uma grande maestra que é a Leisa Sasso ajudou a orientar e ela tornou-se, hoje ela é estudante de artes visuais e de design pela Universidade Federal de Brasília, não é? Carlione que faz essa arte belíssima aí, que ilustrou essa obra. Um grande beijão aí para Carlione que está ilustrando essa obra aí junto com a gente, né? Brilhante, mais um atrativo para o livro, né? Esta belíssimas ilustrações aí da Carlione. Parabéns. Bom, Vinícius, mais uma vez agradeço a sua presença e peço aí para que você fale sobre sua agenda, os lançamentos do livro, né? Onde irão acontecer e onde as pessoas podem encontrar, né, o livro. É isso mesmo. A gente vai estar fazendo então o lançamento oficial agora no próximo dia 15 de novembro, nesse domingo, lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, aqui no CCBB em Brasília. Não é? Seguimos com uma agenda de lançamentos. Na terça-feira nós já temos lançamento também mais na periferia mesmo, porque como é um livro de gente periférica, a gente faz questão de lançar nas quebradas em cada município aqui do Distrito Federal. E depois, obviamente, a gente vai avançar também para outros estados, não é? Mas a gente, que devemos ir aí no dia 22 para São Paulo, ficamos de dia 22 a 30 lá na capital São Paulo, e a gente passa também, em dezembro devemos fazer em Goiás, a gente deve estar rodando aí lá no município de Rio Verde, em Goiânia, Aparecida, e devemos estar rodando também no Rio Grande do Sul, em janeiro, quando vai ocorrer o Fórum Social Mundial, não é? Mas aqui, só para passar aqui rapidinho a agenda aqui do Distrito Federal na próxima semana, então no domingo, dia 15, no CCBB, no Pipocando Poesia, que é um espaço nobre aí que vai estar recebendo a gente também, junto com outros poetas. No dia 17 de novembro, terça-feira, às 8 da noite, no Sarauvá. O Sarauvá, que é lá no Espaço Cultural Leão de Judá, Ceilândia Norte, né, aqui no Penorte. Vamos estar lançando também no dia 19, na quinta-feira, no Poesia de Quinta, lá no Espaço Natural, que é em São Sebastião, na quebrada da gente também. No dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, vamos estar lá no evento chamado Libertar, o Libertar, que vai ser na Casa Frida, lá no bairro do Bosque, em São Sebastião, na minha própria comunidade. No dia 21, lá na escola onde eu comecei essa história toda que eu te falei, né, da influência que a gente teve da escola, no Centrão, eu volto lá nas minhas origens, na minha escola, para levar também a ideia do sarau, participando do Sarau de Consciência Negra, que é do Coletivo I9, a molecada que vai estar lá com a gente. Então é isso mesmo, em São Paulo, no dia 24, na terça-feira, a gente vai estar aí no Sarau da Cooperifa, não é? Na quarta-feira vamos estar também no Sarau Samba Original, lá no Embu das Artes, no dia 28, no sábado, no Sarau Preto no Branco, que a gente ajudou a fundar lá, como eu tinha te comentado, e também no domingo devemos estar em Campinas, lá na Chácara Roseira, com o pessoal do Festival de Teatro Amador, lá, o grande Luiz, nosso parceiro. Então a gente está lançando aí Distrito Federal, São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro para toda a galera. E quem quiser adquirir o livro, obviamente, pode estar entrando em contato com a gente pelo blog, né, o meu blog pessoal, que é viniciusborbablog.blogspot.com.
poeta.com é o blog da gente, não é? Então pelo Facebook, no facebook.com/Poeta Vinícius Borba. Procura lá Poeta Vinícius Borba, já deixa a sua curtida, aproveita para prestigiar. E no YouTube também, lá na página Poeta Radical Livre, que é a nossa página lá no YouTube, nosso canal, no qual você pode estar achando os vídeos, né, dessas recitações e tal. Tudo isso aí. Legal, Vinícius Borba nos estúdios da Agência Abraço. A Agência Abraço, a Rádio Esplanada FM, agradece você em nome de todas as rádios comunitárias de Brasília e do Brasil. Grande salve aí para a Agência Abraço e para todas as rádios que nos ouvem, toda a galera. Escrevam seus livros, publiquem, gente. O Brasil é muito rico e a gente merece ter aí a poesia de cada um e de cada uma. Lugar de poesia não é na gaveta guardada, lugar de poesia é na calçada. Maravilha. Vinícius Borba, Fora da Ordem, livro de poesia sendo lançado aqui na Agência Abraço. A gente volta a qualquer momento com mais um programa direto dos nossos estúdios.